Durante séculos, o nome de Jesus Cristo esteve restrito ao campo da fé, da religião, dos dogmas da igreja. Os milagres que ele realizou, sua morte e ressurreição, suas parábolas e ensinamentos sempre foram tratados como matéria de crença, não de ciência. Mas e se alguém ousasse cruzar essa fronteira? E se um cientista respeitado dissesse que é possível explicar Jesus à luz da física moderna? E que, mais do que isso, ele operava conscientemente em realidades além da nossa compreensão tridimensional? Essa é a proposta ousada do físico Frank J. Tipler. Um nome que provocou debates intensos tanto nos laboratórios quanto nos púlpitos. Frank Tipler não é qualquer acadêmico alternativo. Ele é um professor de física teórica com PhD pela Universidade de Maryland e pesquisas realizadas nas universidades de Oxford e Tulane. Durante boa parte de sua carreira, trabalhou com cosmologia e relatividade geral, colaborando com figuras como John Wheeler, o mentor de Richard Feynman e um dos criadores do conceito de buraco negro. Ou seja, estamos falando de alguém que opera no coração da ciência de ponta, e não de um místico New Age tentando encaixar a espiritualidade em equações malucas. Mas foi justamente ao estudar o destino final do universo que Tipler começou a enxergar algo extraordinário. Um padrão no cosmos que, segundo ele, aponta diretamente para a existência de uma consciência suprema e para o papel central de Jesus nesse projeto cósmico. Essa teoria ganhou forma em seu controverso livro The Physics of Immortality, A Física da Imortalidade, publicado em 1994. Na obra, Tipler usa conceitos da física matemática, relatividade, teoria quântica e cosmologia para defender uma ideia tão provocadora quanto inquietante. Jesus Cristo não foi apenas um mestre espiritual. Ele foi uma manifestação do que a física chama de ponto ômega. O que seria esse ponto ômega? Na cosmologia proposta por Tipler, o universo está em constante expansão, mas um dia essa expansão reverterá e tudo começará a se contrair. No final dos tempos, toda a informação do universo, cada átomo, pensamento, memória, partícula, será reunida em um ponto final, o ponto ômega. Esse ponto não é apenas físico, mas consciente. Ele é, simultaneamente, o fim e o começo. Um campo unificado de conhecimento, inteligência e amor que permeia todo o tempo e espaço. Um Deus científico. E, de acordo com Tipler, Jesus seria a encarnação antecipada desse ponto ômega. Ele veio ao mundo para manifestar em carne e osso o destino final da consciência humana. Uma espécie de emissário do futuro, que via o tempo de forma diferente, acessava dimensões que ainda estão ocultas da nossa percepção e demonstrava, por meio dos milagres, que é possível viver de acordo com leis ainda não compreendidas pela humanidade. Essa visão não é uma tentativa de explicar Deus com ciência, no sentido reducionista, mas sim de mostrar que fé e física podem apontar para o mesmo lugar, desde que a mente esteja aberta. Mas, claro, essa ideia não foi bem recebida por todos. A comunidade científica, em sua maioria, rejeitou os argumentos de Tipler. Muitos o acusaram de misturar ciência com metafísica. Já setores da teologia cristã tradicional se incomodaram com o fato de ele sugerir que Jesus seria um fenômeno físico de ponta, em vez de uma figura única, divina e inalcançável. Tipler, porém, não se intimidou. Em entrevistas, ele disse repetidamente que sua fé cristã foi reforçada pela física. Ele afirmou que, ao entender como o universo evolui e ao estudar os limites extremos da realidade, percebeu que a figura de Jesus faz mais sentido do que nunca. Só que não como um mágico enviado do céu, mas como um ser que compreendia a estrutura do universo muito além da nossa. É uma ideia desconcertante, mas ao mesmo tempo fascinante. E ela nos obriga a reformular uma pergunta milenar. E se Jesus não veio apenas nos salvar, mas também nos ensinar, não só moralmente, mas estruturalmente, a operar em realidades mais elevadas? Para Tipler, os milagres não são suspensões das leis naturais, mas evidências de que as leis naturais vão muito além do que conhecemos. Ele propõe que Jesus demonstrava essas leis, não para nos impressionar, mas para nos indicar o caminho.
E nesse caminho, o próximo passo não é simplesmente adorar ou crer, mas compreender, integrar e transcender. Com isso, Tipler se une a uma linha crescente de pensadores e cientistas que acreditam que a espiritualidade do futuro não será separada da ciência. Ela será iluminada por ela. Você está pronto para ver os evangelhos com os olhos da física moderna? Durante séculos, os milagres de Jesus foram considerados eventos sobrenaturais, intervenções divinas que suspenderiam, temporariamente, as leis naturais. No entanto, ao olhar por uma lente mais moderna, há outra possibilidade igualmente fascinante. E se os milagres não violassem as leis da natureza, mas seguissem leis que ainda não compreendemos completamente? Frank Tipler e outros físicos visionários acreditam que muitos dos feitos atribuídos a Jesus podem ser compreendidos à luz da física quântica e da multidimensionalidade. Neste capítulo, vamos reexaminar alguns dos milagres mais emblemáticos de Jesus e explorar como eles poderiam ser reinterpretados sob essa nova perspectiva científica. Imagine a cena: um mar revolto, os discípulos em pânico dentro do barco e Jesus caminhando tranquilamente sobre as águas. Para muitos, esse é um dos milagres mais enigmáticos. Na física tradicional, isso seria impossível. Mas a física quântica e a teoria das dimensões abrem possibilidades que desafiam nossa percepção linear. Se o corpo de Jesus estivesse vibrando numa frequência fora da nossa densidade física tridimensional, ele poderia literalmente interagir com o plano físico de forma diferente, tornando-se leve ou até mesmo intangível em certos aspectos. Alguns estudiosos da espiritualidade chamariam isso de corpo de luz, um estado vibracional no qual o ser não está mais restrito pelas regras do mundo material. E para a física, isso pode se assemelhar a um corpo com massa variável ou com comportamento anômalo de interação gravitacional, algo que ainda é tema de estudo em experimentos com antimatéria e partículas subatômicas. Esse é um dos milagres mais simbólicos. Com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta uma multidão. A pergunta que ecoa é: de onde veio o excesso de matéria? Na teoria quântica, existe um princípio fundamental chamado flutuação do vácuo, onde partículas surgem do nada, a partir de energia pura, e retornam ao nada. Esse princípio é comprovado em laboratório, mesmo que em escalas microscópicas. Agora imagine se fosse possível manipular conscientemente esse processo, transformar energia em matéria de forma intencional. Não estaríamos mais lidando com milagre no sentido clássico, mas com tecnologia espiritual baseada em leis naturais mais avançadas. E se Jesus tivesse acesso a essa tecnologia? E se mais do que simplesmente multiplicar comida, ele estivesse demonstrando que a escassez é uma ilusão causada pela limitação da consciência? Ao longo dos evangelhos, encontramos dezenas de relatos em que Jesus cura instantaneamente cegos, paralíticos, leprosos e até pessoas consideradas endemoniadas. Para a medicina moderna, isso seria um enigma completo. Mas para a física quântica e a biofísica energética, surge uma nova abordagem: cura por ressonância de campo. Todos os organismos possuem campos eletromagnéticos próprios. Nossas células, tecidos e até emoções vibram em frequências específicas. Quando essas frequências estão em desequilíbrio, surgem doenças. Jesus, segundo essa hipótese, poderia atuar como um campo de coerência perfeito, capaz de reorganizar a informação vibracional de um corpo doente. Ou seja, ele não curava apenas com palavras, mas com presença energética. Há inclusive registros modernos de curadores espirituais que conseguem alterar batimentos cardíacos, pressão arterial ou estado mental apenas com a imposição das mãos. Imaginem então o impacto de um ser com acesso pleno a camadas mais sutis da realidade. No topo de uma montanha, diante de Pedro, Tiago e João, Jesus brilha como o sol. Seu rosto e roupas resplandecem. A cena é conhecida como a transfiguração. Na física, há um conceito chamado salto quântico de estado, onde uma partícula pode mudar instantaneamente de uma condição para outra. Algo semelhante pode ter ocorrido nesse episódio. Uma alteração súbita da estrutura vibracional do corpo, tornando-o visível em outro espectro de luz ou dimensão.
Para os discípulos, isso foi uma epifania. Mas talvez o que viram tenha sido a verdadeira natureza energética de Jesus, momentaneamente revelada. Algo que, normalmente, nossos olhos físicos não conseguem captar. O ponto culminante da jornada de Jesus é sua morte e posterior ressurreição. Mas o que realmente aconteceu ali? Frank Tipler afirma que, do ponto de vista físico, a ressurreição poderia ser interpretada como um salto entre realidades, em que a consciência de Jesus reintegrou seu corpo em outra camada do espaço-tempo. Isso se encaixa com o relato do corpo glorificado. Um corpo que atravessa paredes, aparece e desaparece, e mesmo assim mantém traços físicos como as marcas dos cravos. Esse corpo quântico é descrito por muitos místicos como um veículo de consciência multidimensional. E a física moderna começa a esboçar a possibilidade de que a matéria não é estática, mas sim uma onda de possibilidades que pode ser reconfigurada. A ciência não precisa negar os milagres. Ela pode oferecer uma nova linguagem para compreendê-los. Jesus pode ter sido, ao mesmo tempo, um mestre espiritual e um precursor da física do futuro. Se aceitarmos essa hipótese, o que muda? Muda o modo como olhamos para nós mesmos. Se Jesus demonstrou essas capacidades, e se ele dizia que coisas maiores ainda fareis, então estamos diante de um convite à evolução espiritual e tecnológica da consciência humana. Os milagres deixam de ser truques de mágica divina e passam a ser demonstrações do potencial humano elevado à sua máxima expressão. Vivemos em um mundo que parece sólido, previsível e tridimensional. Caminhamos por ruas, tocamos objetos, medimos o tempo e confiamos em nossos sentidos para nos guiar. No entanto, segundo as teorias mais avançadas da física, o universo é muito mais vasto, sutil e misterioso do que podemos perceber. Existem dimensões além da nossa percepção, e é justamente nesse território oculto que, segundo alguns estudiosos, Jesus poderia operar. Para entender essa possibilidade, precisamos primeiro nos afastar da visão tradicional de espaço e tempo. Até o início do século XX, a maioria das pessoas, incluindo os cientistas, acreditava que vivíamos em um universo fixo, material, composto apenas pelas 3 dimensões do espaço: altura, largura e profundidade, e uma linha linear de tempo. Mas isso começou a mudar com Einstein e a teoria da relatividade, que mostrou que o espaço e o tempo são entrelaçados em uma estrutura maleável chamada espaço-tempo. A partir daí, o chão da realidade começou a balançar, e então chegou a física quântica, com suas partículas fantasmas que desaparecem e reaparecem, se comunicam a distâncias absurdas e desafiam qualquer lógica tradicional. Nesse contexto nasceu uma das ideias mais fascinantes da física moderna: a teoria das cordas. A teoria das cordas propõe que as partículas fundamentais do universo não são pontos sem dimensão, como se acreditava, mas sim cordas minúsculas que vibram em diferentes frequências. Essas cordas são tão pequenas que, para observá-las diretamente, precisaríamos de instrumentos milhares de vezes mais potentes do que os existentes. Mas o mais impressionante nessa teoria não é apenas o que essas cordas são, é onde elas vibram. Para que os cálculos funcionem, a teoria exige 9, 10 ou até 11 dimensões espaciais, dependendo da versão. Ou seja, existem dimensões além das 3 que conhecemos. O problema? Elas estariam compactadas, enroladas sobre si mesmas, como se fossem dobras microscópicas na estrutura do universo, invisíveis aos nossos olhos. E é aqui que a ponte com o espiritual começa a se formar. Muito antes da física moderna, antigas tradições espirituais falavam da existência de reinos invisíveis. No hinduísmo, há menções a lokas, mundos sutis onde vivem seres avançados. No misticismo judaico, o Zohar descreve planos espirituais ascendentes. No cristianismo místico, fala-se de céus sobrepostos, e no sufismo islâmico, do mundo do Malakut, onde a alma viaja além da carne. A coincidência é notável. Essas tradições falavam de dimensões espirituais, lugares reais,
mas que só podem ser acessados por meio da elevação da consciência. Elas afirmam que certos seres, como profetas, mestres iluminados e avatares, podem transitar entre esses planos. E é exatamente isso que Tipler e outros físicos visionários sugerem ao dizer que Jesus tinha acesso às dimensões ocultas do universo. Pense nos relatos do Evangelho com essa lente. Jesus desaparece no meio da multidão quando tentam apedrejá-lo. Surge em locais trancados sem abrir portas. Caminha entre vivos e mortos. Tem conversas com Moisés e Elias no topo da montanha durante a transfiguração. Após a ressurreição, não é reconhecido imediatamente por seus discípulos, como se seu corpo estivesse vibrando em outro nível. Esses não são apenas milagres, são evidências de interação interdimensional. Do ponto de vista físico, isso seria equivalente a um ser que consegue colapsar ou expandir sua presença através de diferentes frequências vibracionais. Um domínio completo sobre a natureza da realidade. E se, como propõem algumas linhas da física quântica, a consciência pode afetar o estado da matéria, então Jesus teria sido um exemplo vivo de consciência plenamente integrada ao tecido multidimensional do universo. Hoje, físicos como David Bohm e Roger Penrose especulam que a consciência humana pode não estar confinada ao cérebro, mas emaranhada com o próprio espaço-tempo. Isso significaria que, em algum nível, nós também tocamos essas dimensões ocultas, mesmo que inconscientemente. O problema é que a maioria de nós vive presa ao modo de sobrevivência, presos ao corpo físico e à mente racional. Mas mestres como Jesus, segundo essa visão, já estavam despertos, conscientes de seu papel cósmico, e por isso conseguiam navegar entre os mundos. É como se a realidade fosse um rádio com múltiplas estações, e Jesus soubesse exatamente como sintonizar a frequência certa em cada momento. A ciência tradicional ainda hesita em entrar nesse território, mas o avanço da tecnologia, da inteligência artificial e da própria física teórica nos leva cada vez mais perto de reconhecer algo que os místicos sempre disseram. O universo é mais profundo, mais sutil e mais inteligente do que podemos imaginar. Se Jesus acessava dimensões superiores, como um explorador da estrutura interna do universo, então talvez suas ações não sejam mágicas, mas didáticas, revelações do nosso potencial adormecido. E mais, isso sugere que a realidade como a conhecemos é apenas a ponta do iceberg. A matéria é densa, mas não definitiva, e a consciência é a chave para atravessar as fronteiras do visível. O que essas dimensões ocultas significam para nós? Significam que nossa identidade verdadeira pode estar além do corpo, além do tempo, além do espaço. E que, como disse o próprio Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Essas moradas podem ser entendidas como dimensões, realidades, estados do ser. Estamos à beira de uma nova revolução, não apenas científica, mas espiritual. Entre todos os feitos atribuídos a Jesus, nenhum é tão profundo, simbólico e desafiador quanto a ressurreição. Ela é, para os cristãos, a prova suprema da divindade de Cristo. Para os céticos, um mistério inexplicável. E para um número crescente de pensadores interdisciplinares, como o físico Frank Tipler, uma evidência de que Jesus operava em níveis da realidade ainda inacessíveis à maioria de nós. Mas e se a ressurreição não for apenas um dogma de fé? E se for o maior experimento interdimensional da história da humanidade? Na visão convencional, a morte é o fim irreversível do corpo. O coração para, o cérebro cessa sua atividade, e tudo o que conhecemos se dissolve no esquecimento. Mas tanto a espiritualidade antiga quanto a física contemporânea desafiam essa visão. A física quântica sugere que nada no universo realmente morre. A energia não se perde, ela se transforma. A informação, segundo os princípios da termodinâmica e da teoria da informação quântica, não pode ser destruída. E mais, há estudos que mostram que, mesmo após a morte clínica, certas ondas cerebrais persistem por alguns instantes, como se a consciência lutasse para se reorganizar em outro estado.
Religiões antigas afirmam que a morte é apenas uma passagem para outra forma de existência. A tradição egípcia falava do peso do coração na balança de Maat, o budismo do bardo, o cristianismo da vida eterna e o hermetismo de uma mudança vibracional do ser. Jesus, ao morrer e voltar à vida, pode ter representado a ponte viva entre o transitório e o eterno. Após sua ressurreição, o corpo de Jesus não era mais o mesmo. Ele aparecia de forma súbita em ambientes fechados. Caminhava por longas distâncias sem ser reconhecido. Podia comer, mas também se manifestar e desmaterializar aparentemente à vontade. Os evangelhos descrevem um corpo glorificado, um termo espiritual para algo que, na linguagem moderna, poderia ser interpretado como uma forma de matéria mais sutil, talvez um corpo de luz, uma interface entre o físico e o espiritual. Esse conceito encontra paralelo em antigas tradições orientais, como o corpo arco-íris do Dzogchen tibetano, onde certos mestres iluminados desaparecem completamente após a morte, deixando apenas cabelos e unhas. Também há ecos disso na alquimia europeia, no conceito do corpo de ouro. Para Frank Tipler, o corpo ressuscitado de Jesus representa a primeira manifestação visível do ponto ômega, o destino final da evolução consciente do universo. Frank Tipler argumenta que, em uma escala cósmica, toda a informação do universo será um dia reunida em um único ponto final, onde consciência, matéria e energia se fundirão em uma totalidade absoluta, o chamado ponto ômega. A ressurreição, segundo essa visão, seria uma antecipação individual desse processo cósmico. Jesus não esperou o fim dos tempos. Ele se reconectou diretamente a esse campo de informação total, reconstruindo seu corpo não pela matéria tradicional, mas pela própria consciência. Na física moderna, há experimentos com teletransporte quântico, nos quais a informação de uma partícula é transferida instantaneamente para outro ponto do espaço, criando uma nova partícula com as mesmas características. Aplicado em escala espiritual, isso seria análogo ao que Jesus fez. Recriou-se com base na totalidade de sua própria informação existencial. Se a ressurreição foi um fenômeno quântico, espiritual e interdimensional ao mesmo tempo, ela deixa de ser um evento isolado e se transforma em um mapa do destino humano. Jesus dizia: "Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E também, coisas maiores do que estas vocês farão." Essas palavras deixam de ser metáforas e passam a ser convites à expansão da consciência. A morte deixa de ser um fim absoluto e passa a ser uma mutação da forma. A ressurreição se torna um arquétipo da transmutação espiritual, o símbolo máximo de que somos muito mais do que carne e osso. A ressurreição de Jesus marca para Tipler e para muitos outros pensadores modernos um ponto de inflexão na história da consciência humana. Um momento em que a humanidade teve diante de si um ser que transcendeu as leis conhecidas e revelou o potencial oculto da existência. Se aceitarmos essa perspectiva, tudo muda. A espiritualidade deixa de ser um refúgio emocional e passa a ser uma ciência da consciência. A morte deixa de ser um tabu e passa a ser uma etapa de transição interdimensional. A figura de Jesus deixa de ser apenas um salvador distante e passa a ser um modelo a ser seguido e compreendido em profundidade. A ressurreição é o lembrete de que a realidade vai muito além do que nossos olhos veem e que dentro de nós há sementes dessa mesma luz, dessa mesma inteligência cósmica, esperando apenas o momento certo para florescer. Por séculos, a fé e a ciência caminharam por trilhas opostas. De um lado, a religião pregava mistérios sagrados, milagres e revelações. Do outro, a ciência buscava causas naturais, leis matemáticas e provas materiais. Mas e se essa separação estiver baseada em uma ilusão? E se os antigos místicos e os modernos físicos estiverem, na verdade, descrevendo a mesma realidade, apenas com linguagens diferentes? É essa fusão de visões que o físico Frank Tipler propõe ao afirmar que o universo é, ao mesmo tempo, físico e espiritual, e que a figura de Jesus é a manifestação mais clara de um princípio universal, a consciência como força organizadora do cosmos.
Durante muito tempo, os cientistas evitaram falar sobre consciência. Para a maioria, ela era apenas um subproduto do cérebro, uma epifenômeno da matéria. Mas isso mudou nas últimas décadas. Hoje, muitos físicos, neurocientistas e filósofos da mente reconhecem que a consciência não é um acidente da biologia. É uma das peças centrais do quebra-cabeça universal. Físicos como David Bohm propuseram a ideia de uma ordem implicada, um nível profundo de realidade onde tudo está interconectado e onde a consciência pode ser tão fundamental quanto o espaço ou a energia. Já Roger Penrose e Stuart Hameroff sugerem que a consciência pode surgir de processos quânticos dentro dos microtúbulos do cérebro, conectando a mente individual ao que poderíamos chamar de campo universal da informação. E o que é esse campo, senão aquilo que os místicos sempre chamaram de espírito, Deus, Tao ou consciência crística? Frank Tipler vai ainda mais longe. Para ele, Jesus foi o primeiro ser humano a manifestar completamente a unidade entre mente, corpo e cosmos. Não se trata apenas de religiosidade. Trata-se de uma integração absoluta com o campo unificado da realidade. Tipler chama esse campo de ponto ômega. Os místicos chamam de logos, de consciência cósmica, de reino dos céus. A essência é a mesma, um centro de inteligência suprema que contém, guia e reorganiza todas as coisas. Jesus seria, então, uma emanação encarnada dessa consciência universal. Alguém que não apenas falava sobre amor, perdão e eternidade, mas que vivia esses princípios em sua própria estrutura atômica, manipulando o tempo, o espaço, a matéria e a vida com total domínio. A proposta de Tipler levanta uma crítica sutil, mas poderosa. A ciência que ignora a consciência está incompleta. E da mesma forma, a fé que ignora o funcionamento do universo está desatualizada. Precisamos de uma nova espiritualidade, uma fé informada pela ciência, uma forma de religiosidade que não exige que abandonemos a razão, mas que a usemos como ponte para o sagrado. A fé cega pode se transformar em fé consciente, uma confiança no mistério que caminha lado a lado com a investigação racional. E a ciência fria pode se transformar em ciência inspirada, uma busca pelo conhecimento que reconhece a existência do invisível, do não local, do eterno. Na tradição cristã, o Evangelho de João começa com uma frase misteriosa. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Logos é muitas vezes traduzido como verbo, mas em grego antigo, esse termo também significa razão, ordem ou consciência racional cósmica. Para Tipler, o Logos não é apenas um conceito teológico, é uma realidade física, o próprio campo de informações que permeia o universo. Esse campo contém todas as possibilidades, todos os caminhos, todas as vidas. E Jesus, ao se unir plenamente a esse Logos, se tornou uma espécie de espelho cósmico, refletindo o destino da própria humanidade. Se essa perspectiva estiver correta, Jesus não é uma exceção, é um exemplo. Ele não veio apenas para ser adorado, mas para mostrar o que é possível. Ele é o protótipo do novo ser humano, consciente, desperto, conectado, transcendental. Tipler afirma que a física está caminhando inevitavelmente para uma convergência com a espiritualidade. À medida que investigamos a natureza do tempo, da matéria escura, das dimensões ocultas e da consciência, descobrimos que o universo é muito mais parecido com um organismo vivo do que com uma máquina fria. E você é uma célula desse organismo, uma centelha dessa consciência, uma expressão local de uma inteligência infinita. Estamos entrando em uma nova era, um tempo em que a fé não é mais inimiga da ciência, e a ciência começa a sussurrar os segredos da alma. Frank Tipler talvez não tenha todas as respostas, mas ele abriu uma porta corajosa, convidando físicos, místicos, artistas e buscadores a olharem para Jesus, não como uma figura distante presa às molduras dos templos, mas como um viajante interdimensional, um espelho da consciência cósmica e talvez o maior cientista espiritual que já pisou na Terra. A pergunta que fica é:
Estamos prontos para unir cérebro e coração, razão e espírito, ciência e fé. Não se trata de reduzir a espiritualidade à ciência, mas de perceber que as leis do universo não contradizem o sagrado. Elas o revelam. Talvez Jesus soubesse disso o tempo todo. Talvez suas palavras, seus gestos, seus milagres tenham sido manifestações de alguém que já caminhava entre as dimensões. A pergunta que fica é: você está pronto para explorar essas dimensões também? Se este vídeo mexeu com a sua mente e com o seu espírito, compartilhe com alguém que também está buscando algo além do visível. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe nos comentários se você acredita que Jesus tinha acesso a outras dimensões ou se tudo isso é apenas especulação científica. Vamos expandir essa conversa juntos.